Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de saber e começar com uma pergunta sobre filosofia é o seguinte. Aristóteles, eu acho que é o grande... óbvio que ele estava... Eu estou fazendo uns cursinhos meio rápidos, você me perdoa se eu falar alguma bobagem, mas Aristóteles vem de uma linha de Platão, Sócrates e Aristóteles, não é isso? Não sei se eu coloquei na ordem correta. Colocou, é a grande tríade, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. A grande tríade. E Aristóteles nada mais é do que o cara que conseguiu chegar no nível 1, subir mais um degrau e assim sucessivamente, no meu entender simples da coisa. Uhum. E você estudou todo esse pessoal e chegou a Ayn Rand, se apaixonou, é muito claro essa paixão que você tem por ela. E uma coisa que eu me lembro da Grécia Antiga é que a escravidão a democracia existia para os homens livres. Sim. E a escravidão naquela época, ela era uma escravidão capitalista, no sentido de que se você ficasse devendo para alguém e não conseguisse pagar, muitas vezes eu me lembro de algumas histórias assim, você se tornava escravo daquela pessoa. Sim. O que a gente pode dizer, antes da gente chegar em Ayn Rand, eu gostaria de ver contigo, o que nós podemos dizer da Grécia Antiga e do liberalismo clássico? O que eles teriam em comum? Assim, uma primeira observação importante, Rodrigo, é evitar aquilo que alguns autores, inclusive muito importantes para nós, não conseguiram evitar, que é lançar um olhar para o mundo antigo sem nenhum tipo de mediação histórico-temporal, ou seja, o que nós entendemos por Estado moderno, olhar para Platão falando de Estado e falar assim, bom, é mais ou menos a mesma coisa, logo Platão é um protocomunista. Essas coisas meio malucas que aconteceram aí em alguns autores. Então é preciso promover esse distanciamento crítico e entender que nós estamos falando de pessoas que viveram há 25 séculos. 25 séculos. Então, quer dizer, não são apenas 100 anos ou 200 anos, e se você olhar pelas mudanças sociais pelas quais passamos nos últimos 50 anos, quando você coloca isso em perspectiva 2.500 anos, não é pouca coisa. Tá? Então, é tempo para diabo. É brutal. É brutal. Mas existe ali na Grécia uma espécie de semente lançada de compreensão de que o homem é, por natureza, um indivíduo livre e encontra a sua plenitude exatamente na liberdade individual, na sua vida privada. Os gregos foram os primeiros a entenderem essa diferença radical entre ambiente privado e ambiente público. Os gregos foram os primeiros a dizerem, olha, tudo bem, existe um ambiente da polis, eu entendo que a vida política deva ser regrada de uma certa forma, de valores e de ideias que são compartilháveis, mas eu não abro mão das instâncias privadas da minha existência. Os gregos perceberam isso antes de qualquer outro povo. Uma outra coisa que os gregos perceberam, que eles podiam nutrir o seu amor pelo conhecimento, o seu amor pela filosofia, só porque eram um povo livre. Quando você olha o quadro econômico, político de outras civilizações, há 25 séculos, você pode encontrar civilizações muito mais ricas, muito mais prósperas, politicamente bem interessantes, mas todas elas submetiam o indivíduo e a liberdade individual a uma espécie de determinação de um príncipe, de um rei, ou de uma estrutura, então, que cavava essa liberdade individual e que anulava essa liberdade individual. Os gregos não, os gregos entenderam que é exatamente essa liberdade do sujeito que propicia visões diversas sobre a vida e que são visões fundamentais para, exatamente, fazer filosofia, pensar criticamente. O grego, ele aceitava muito bem a ideia da diferença das ideias, tanto que, quando Sócrates morre atacado por conta das suas ideias, há uma enorme perplexidade em Atenas, no sentido de, o que nós fizemos? Por que nós matamos esse cara? O que aconteceu? E o julgamento de Sócrates é emblemático nesse sentido. O que aconteceu? Sabe quando termina um negócio e você fala assim, o que aconteceu aqui? Para onde é que nós fomos nesse negócio? Então, há até uma leitura mística que vai dizer que a peste que se abateu sobre Atenas
em sequência ao julgamento de Sócrates, foi uma espécie de castigo por aquilo que eles próprios fizeram com aquele que Platão chamava de mais sábio e mais justo entre os homens. Então, quando eu olho para o mundo antigo grego, eu olho, aí sim, o proto-liberalismo. Eu olho para aqueles elementos que nós vamos cultivar aqui, como liberalismo, como libertarianismo, até como conservadorismo, tá? Conservadorismo bem entendido, não o conservadorismo da bota militar, não, mas o conservadorismo bem entendido, de gente estudada, esse pequeno germe foi posto pelos gregos antes de qualquer outro povo e de maneira insuperável até. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.